Fala galera, tranquilo? Tudo bem com vocês aí? Vamos para mais uma aulinha então hoje comparando características de compostos metálicos, ou seja, formado por ligações metálicas, comparado com composto formado por ligações iônicas, e ainda vai aparecer um pouquinho ali, espera aí, em alguns exercícios, deixa eu mudar a cor aqui, comparando com os compostos moleculares, ou seja, aqueles compostos formados por ligações covalentes. Tranquilo? Isso é uma questão muito comum em provas do ensino médio e, consequentemente, nos vestibulares, nos concursos e assim por diante, que é você saber diferenciar pelas características se você está diante de um composto iônico, metálico ou covalente. Geralmente o covalente fica um pouco mais separado, sabe por quê? Porque uma característica de todo composto covalente é o fato de eles serem isolantes. Não é de todo o composto, né? Mas é uma característica nesse tipo de exercício bastante cobrada. Então, os compostos covalentes, eles são isolantes e eles apresentam baixos pontos de ebulição e baixos pontos de fusão. Então, eles são que se destacam em relação aos iônicos e aos metálicos. Então, os covalentes não conduzem corrente elétrica em situação nenhuma para esse nível de estudo inicial. Já os compostos metálicos e iônicos, ambos apresentam elevados pontos de ebulição e elevados pontos de fusão. A diferença básica entre eles está na maneira com que eles conduzem corrente elétrica. Os metálicos conduzem corrente elétrica no estado líquido ou no estado sólido. Os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido, só vão conduzir corrente elétrica se derretidos, ou seja, fundidos, líquidos ou dissolvidos em água. Então, eu queria que vocês pegassem isso, que isso é uma coisa bastante comum em provas, em trabalhos, em vestibulares e assim por diante. Tranquilo? Vai ser esse o nosso rumo da aula de hoje, então. Olha só. Vamos começar, então, quem está com a apostila, pega a apostila. Quem não está com a apostila, acompanha. Eu tenho aqui, então, hora de estudo, eu tenho um quadrinho em que eu tenho as substâncias A, B, C, D. Tá? Então, aqui, ó, a condução da corrente elétrica é um critério que a gente vai usar bastante para resolver esse tipo de exercício. Então, olha só, vamos lá. Quem aqui, de certeza, é um composto covalente? Olha lá, ponto de fusão, a temperatura em que o sólido vira líquido, ou seja, a temperatura que derrete, 1713 do A, alto, 1180 do B, também é alto, do C, 110 graus, 1660. A temperatura de ebulição, quanto ferve? 2.300, esse não apresenta, ou seja, ele não faz essa mudança. O C ele se decompõe no calor mais avançado e o D 3.287. Se você olhar, o composto C ele está destoando do A e do B porque ele apresenta um ponto de fusão e um ponto de decomposição muito mais baixo. E percebe que o composto C ele não conduz corrente elétrica em nenhum dos estados físicos, nem sólido e nem líquido. Lembra da primeira paginazinha lá? Baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição, não conduz corrente elétrica. O composto C, eu tenho certeza que ele é formado por ligações covalentes, ou seja, ele é molecular. Pessoal, é sinônimo, tá? Covalente de molecular. É uma substância molecular, ou seja, ele é formado por ligações covalentes. Vamos lá então, ó. Quem é que conduz corrente elétrica que eu falei no exercício, na primeira paginazinha ali, independentemente do estado físico? É a letra D, tá vendo? A letra D, sim e sim. Então, ele conduz sólido e conduz no estado líquido. Então, eu sei que a letra D, ele é um composto formado por ligações metálicas. A letra A não conduz sólido e não conduz líquido. Ou seja, a letra A, olha lá, não conduz sólido e não conduz líquido, ele não pode ser um metal, porque ele teria que conduzir sólido e líquido. Ele não é iônico, porque para ser iônico... desculpa, pessoal. Para ser iônico, ele teria que conduzir
líquido e não conduzir sólido. Então, esse composto aqui é uma exceção, ele é um composto covalente de elevado ponto de fusão e ponto de ebulição. E, finalmente, a letra B que eu tenho ali. A letra B é um composto que sólido, ele não conduz corrente elétrica, mas conduz corrente elétrica no estado líquido, ou seja, fundido. Então, B é um composto iônico. Coloque V para verdadeiro, F para falso. A substância A é um sólido iônico. A substância A é um sólido iônico. Falsa a primeira. Por que ele não é iônico? Porque o composto iônico conduz corrente elétrica no estado líquido. Então está aqui errado. A substância B é um sólido covalente. A substância B é um sólido covalente errado, porque um composto covalente ele não conduz corrente elétrica. Falsa. A substância C é um sólido molecular. A substância C é formado por ligação covalente, então ele é um sólido molecular. A substância D é um metal. A substância D tem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, conduz corrente elétrica no estado sólido e no estado líquido verdadeiro. Fechou? Esse exercício é muito comum nas provas. É muito comum em avaliações em vestibulares você identificar uma substância pelas suas características. Tranquilo? Vamos para frente então. Para o estudo das relações entre o tipo de ligação química e as propriedades físicas das substâncias, X e Y, então eu tenho a substância X e tenho a substância Y. As duas são o quê? As duas são sólidas a temperatura ambiente. Foi realizado um experimento que permitiu as seguintes constatações. A substância X, vamos lá, a substância X no estado sólido não conduz corrente elétrica. Então, vou botar aqui no cantinho. X no estado sólido não conduz corrente elétrica. Porém, X no estado líquido, ela vai conduzir. Muito fácil, né? X é sólido e só vai conduzir corrente elétrica no estado líquido, mas não conduz corrente elétrica no estado sólido. Então, a gente está diante de uma substância formada por ligações iônicas. Y não conduz corrente elétrica no estado sólido e nem no estado líquido, ou seja, Y ele é um isolante, já que ele não conduz corrente elétrica nem no estado sólido e nem no estado líquido. Então, Y, se ele é uma substância isolante, ele é formado por ligações covalentes, ou seja, vai ser uma substância molecular. Pode-se concluir que as substâncias X e Y são covalentes. Errado. X e Y são iônicos. Errado. X é iônico e Y é covalente. Certo. X é um metal. Se fosse um metal, ele iria conduzir corrente elétrica no estado líquido e no estado sólido. A substância Y é um metal. Y ele é um isolante e metais não são isolantes. Alternativa certa, letra C. De boa? Pois eu vou pedir para vocês depois na prova, a gente vai cobrar bastante isso. Isso é bastante comum em questões de avaliações, tá? Vamos lá então. Um átomo de um elemento químico X, então eu vou colocar aqui, perde 2 elétrons, então ele fica X2+, para formar o cátion X2+. Ainda bem que eu já antecipei, né? Ficando com 10 elétrons e 12 nêutrons. Então, ficando com 10 elétrons. Tranquilo? Tá aqui. Quer dizer que ele tinha antes 12 elétrons, né? E ele tinha também 12 nêutrons. É isso que ele... Tá? Então, esse átomo de X, ele está aqui, ó. Ele tinha 12 e 24. Tranquilo? 12 é um número atômico. Como é que eu sei 12 prótons, Ademir? Ele não falou que ele fica com 10 elétrons depois que perde 2? Então, ele tinha originalmente 12 elétrons. E se ele tem 12 elétrons no estado fundamental, ele tem que ter também o mesmo número de prótons, 12 prótons. E a massa do átomo é uma de prótons mais nêutrons. Quem é esse elemento? Eu estou com preguiça. Eu vou fazer aqui, ó. Se eu tivesse a tabela periódica, basta eu pegar a tabela periódica e procurar pelo elemento químico com número atômico 12. Eu vou fazer aqui para a gente antecipar. Eu não tenho tabela periódica. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2,
2. Fechou? O que eu fiz aqui? Olha lá, ó. Vamos somar os expoentes aqui? 2 elétrons mais 2 elétrons deu 4, mais 6 deu 10, mais 2 deu 12. Essa aqui era a distribuição do átomo no seu estado fundamental. Então, ele está na terceira linha, no terceiro período, no bloco S, no grupo 2, ou família 2A. Então, o elemento X, ele é um metal alcalino terroso, ele é um MAT, metal alcalino terroso. Vamos para o Y? Vamos lá, o Y, aqui, deixa eu colocar aqui embaixo, o Y apresenta em seu átomo 8 prótons e 8 nêutrons. Então, ele tem 8 prótons e 8 nêutrons, ou seja, sua massa é 8 mais 8, 16. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele? Vamos lá, então, ó. 1s2, 2s2, 2p4. O que eu parei em 2p4? Olha o expoente. 2 mais 2 dá 4, 4 mais 4 vai dar os 8, que nesse caso são 8 prótons, mas como ele é eletricamente neutro, será igual a 8 elétrons. Tá? Então, aqui é a última camada, está no segundo período, na segunda, e ele está na família, então, 6, no grupo 16, desculpa, que é a família 6A. Então, vamos ver o que está falando ali. O elemento X tem massa 22. Não, a massa do X ela é 24, já que eu vi que ele tinha 12 prótons no estado fundamental. Tá? O elemento X tem número atômico 10. Não, ele tem número atômico 12. A ligação entre X e Y é covalente. O grupo 16 é o chamado grupo dos calcogênios. Então, eu tenho X é um metal, mais Y é um ametal. O que dá a ligação de um metal mais um ametal? Dá a ligação o quê? Iônica. Então, não é nada de covalente. A fórmula do composto formado X e Y é XY. Vamos lá. O X está na família 2A, então a sua carga é 2+. O Y está no grupo 6A. Então, para chegar a 8, falta 2. Então, ele é 2-. Lembra? Esses dois números, como são iguais, eu vou simplificar por 2. Fica 1 e 1. A carga de um é o número de átomos do outro. Então, ficaria x2, y2. Como eu posso simplificar, eu vou ter o que aqui nesse caso? X e xy. Então, a fórmula do composto formado entre x e y é xy. Y tem n igual a 10. Tá? N é o número de nêutrons. Então, ele já falou que ele tinha 8 nêutrons. Tranquilo? Alternativa certa, molezinha, letra D. De boa? Vamos seguir em frente, então. Ademir, eu não entendi a tua distribuição eletrônica. Sabe o que tu faz? Pega a tabela periódica e localiza o elemento químico. Eu fiz para vocês relembrarem que distribuição eletrônica é importante. Ela me dá a localização do elemento na tabela periódica. De boa? Tranquilaço? Vamos, então. Os elementos químicos, vamos localizar eles ali, ó. Os elementos químicos magnésio. Ó, liga, pessoal, marquei ali, ó, magnésio. O potássio está aqui, ó, magnésio e o potássio. O cálcio está aqui do lado, está todo mundo juntinho ali. Tá? O nitrogênio e o fósforo. O nitrogênio e o fósforo. Localizei os 5. São essenciais para a formação do crescimento de vegetais, considerando a posição dos elementos na tabela periódica e a teoria da ligação de valência, pode-se afirmar que o composto binário, formado por 2 elementos químicos, formado pela reação do cálcio mais o nitrogênio, é predominantemente covalente. Pessoal, o que o cálcio é? Ele é um metal alcalino terroso. Está aqui, ó, no grupo 2. Quem é o nitrogênio? O nitrogênio está aqui no grupo 15. Então, ele é um ametal. Metal mais ametal, ligação iônica. O cálcio e o magnésio formam ânions mais facilmente do que o cloro e o bromo. Lembra que eu falei muito para vocês? Metal não gosta de segurar elétron. O metal ele forma com muita facilidade cátions e não ânions. Ânions são características dos ametais, porque os ânions, os ametais querem ganhar elétrons, então eles querem ficar negativos. O potássio e o fósforo, o potássio e o fósforo formam um composto predominantemente iônico de fórmula K3P. O potássio
e o fósforo. O potássio está no grupo 1, então a sua carga é mais 1. O fósforo está no grupo 15, então ele tem na sua última camada 5 elétrons. Para chegar a 8, faltam 3. Vamos lá então, a carga de um é a atomicidade do outro. Aqui é mais 1, então eu vou passar 1 para cá. Então ficou K3P. Como eu tenho um metal mais um ametal, e essa ligação vai ser do tipo iônico. Então o potássio e o fósforo formam um composto predominantemente iônico, show de bola, formado de forma C. O que está errado na D? O potencial de ionização do cálcio é maior do que o do fósforo. Lembra, pessoal? O potencial de ionização, ele caminha em direção aos gases nobres. Então, o potencial de ionização, ele cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, indo em direção ao hélio, que é o elemento que tem a maior potencial de ionização. Então, quando você compara o cálcio, que está aqui, ó, na minha tabela periódica, está lá em cima, o cálcio... Desculpa, com o fósforo, quem vai ter o maior potencial de ionização, ou seja, a maior ionização é o fósforo e não o cálcio. Letra E, o magnésio e o fósforo. O magnésio e o fósforo estão no mesmo período, só que o magnésio é um metal alcalino terroso e o fósforo é da família do nitrogênio. Formam íons que apresentam raios atômicos iguais. Não. Lembra que dentro de um mesmo período, o maior átomo vai ser aquele que estiver mais à esquerda da tabela periódica, pela carga nuclear efetiva. Resposta certa, letra C. Tranquilaço? Vamos em frente aqui. Livro de atividades, página 21, a série americana intitulada Breaking Bad. Todo aluno me pergunta, todo aluno pensa que o professor de química pode ficar fazendo drogas em casa. Isso chama-se tráfico de drogas, então não é a finalidade de um professor ou de um laboratorista. Então, Breaking Bad, eu vou fazer anfetamina. Não se faz, a gente não faz isso, certo? Tranquilo? Vamos lá então. Olha lá. Relata a história do professor de química. Na abertura das séries, os dois símbolos químicos são destacados. Então, os símbolos são quais? Os símbolos são Breaking Bad, ok? Opa, bad, não Borns. Breaking, de bromo, bad, de bário. Na verdade, o bário é um metal e o bromo é um ametal. Então, a ordem certa é escrever primeiro o metal e depois escrever o ametal. O bário está no grupo 2, então ele tem carga 2+. O bromo está no grupo 17, então para 8 falta 1, então ele é menos 1. Se eu for montar a fórmula iônica dele, eu vou ter BaBr2. Considerando a regra do octeto, a substância química formada pela ligação entre os dois elementos vai ser BaBr2. Onde está aqui? Letra E, brometo de bário. O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro e tóxico, por isso que ele é letal, entendeu, galera? O CO, o monóxido de carbono, aqueles que se matam por asfixia, porque está queimando o negócio, ou às vezes é comum no inverno, a gente aqui no sul, ligar um aquecedor dentro. Algumas pessoas, coitadas mais simples, botam fogo numa panelinha para deixar o banheiro mais quente e fecham todas as janelas. Lembra, quando você bota fogo em alguma coisa, você está dentro do ambiente diminuindo o quê? A concentração de oxigênio. E você está aumentando a concentração, geralmente, de gás carbônico e também de monóxido de carbono. Porém, o tóxico mesmo é o monóxido de carbono, que se liga muito mais fácil a hemoglobina do que o oxigênio, então ele vai ter uma asfixia química. Tu vai ficando tonto, um pouco de dor de cabeça, um pouco de enjoo, tu desmaia e depois tu morre sem sentir nada. Então essa é uma asfixia por monóxido de carbono, que vem da combustão incompleta de combustíveis fósseis. Escreva a fórmula eletrônica. Então eu vou colocar aqui, pessoal, aqui, ó. Eu vou colocar o C e vou colocar o O. O carbono é da família 4A, então ele tem 4 elétrons numa camada. Vou colocar os 4 para cá. 1, 2, 3, 4. O oxigênio é da 6A, então ele tem 6 elétrons. Vou fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou exemplificar aqui. Então, olha só, a fórmula eletrônica. Então, eu vou fazer uma primeira ligação aqui.
O oxigênio que tinha 6 compartilhou 1, ficou com 7. E o carbono que tinha 4 compartilhou 1, ficou com 5. E aqui eu vou fazer o quê? Mais um compartilhamento. O oxigênio ficou com os 6 dele, mais os 2 que ele compartilhou com o carbono, completou. E o carbono está faltando 2 ainda. Tá? Então, olha só, vou apagar aqui. Deixa eu fazer para ficar mais bonitinho aqui, senão vai ficar errado aqui assim. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar aqui os 2 aqui. E eu vou apagar aqueles 2 do oxigênio lá de cima. E vou colocar aqui na frente. Então, o que o oxigênio vai fazer? Como ele está completo, ele vem aqui e ele compartilha, então, esses 2 com uma ligação que a gente viu que se chama ligação covalente coordenada, a antiga dativa. Então, você pode fazer assim, ó, C, aí você faz aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aí você coloca, então, aqui também o oxigênio. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceberam que eu fiz amarelinho os elétrons do oxigênio, vocês conseguirem localizar? Tá? E a fórmula dele vai ser simplesmente isso aqui, ó. C, essa dupla foi a ligação covalente normal e essa a mais aqui é uma ligação dativa. Entenderam? Essa é a fórmula estrutural. Vamos relacionar aqui embaixo características. Ligação metálica, ela vai ter o quê? Quem é um metal vai ter um brilho característico de um metal. A ligação covalente, a gente já viu o quê? Que tem baixo ponto de fusão e de ebulição. E, finalmente, a ligação iônica, ela conduz corrente elétrica quando dissolvido em água ou fundido. Ligação iônica número 3. 2, 1, 3. Chegamos ao final da nossa aula. Como de costume, para vocês fazerem, quem gosta de fazer um exercíciozinho à tarde, bem simplesinho, essa tarefa, retornem para mim lá na sala de aula online, na sala de aula EAD, que no caso é na minha própria casa, tá? Eu estou gravando aqui na sacada e ali dentro de casa que a gente faz o nosso encontro de ensino à distância. Agradeço a vocês pela atenção. Se alguém estiver vendo isso no futuro, obrigado por ter comparecido aqui no meu canal. Estou à disposição. Tem um canalzinho de tirar dúvidas ali, chama-se Pergunte para o Professor Ademir. Quem quiser fazer uma pergunta que eu não tenha respondido aqui, eu fico à disposição de vocês. Fechou? Galera, um abraço. Sigam para a sala de aula comigo. Quem puder continuar, continue aqui que tem a resolução de mais um exercício. Abraço, fomos! E esse exercício, na verdade tem mais 2, né? Ó, esse exercício, então, é difícil um metal puro apresentar todas as qualidades necessárias para a determinação de aplicação prática. Eu já tinha dito isso. Um metal sozinho não consegue ele ter todas as características que eu quero para algum utensílio eletrodoméstico, aparelho, equipamento, automóvel, paranã, paranã, paranã. Eu preciso, então, derreter, fundir juntos. Ao fundir, eu vou criar uma liga. E essa liga vai ter, então, características intermediárias dos metais que foram misturados. Ademir, qual é o segredo da liga? É que proporção, é o processo, a temperatura, o modo de aquecimento, o tipo de forno, quando manipula, quando bate, quando tira, quando resfria. E isso faz com que a liga tenha características melhores ou piores. Simplesmente da porcentagem você não consegue fazer em laboratório, porque tem toda a etapa de manufatura. Então, é comum encontrar Paraná. No quadro a seguir, indique 3 ligas metálicas presentes no seu dia a dia e dê a sua composição química e aplicação. Eu coloquei 3 ali comuns. A primeira liga está aqui, ó. É uma liga de ouro 18. Na verdade, não é AU, né? Eu tenho que escrever o quê? Eu tenho que escrever ouro, porque ele não é puro, só de ouro. De ouro. Então, a composição química. Essa liga ela é feita 75% de ouro e os outros 25% predominantemente prata e cobre. Fechou? Qual é a aplicação dessa liga? Fabricação de joias, por exemplo. Entenderam? O ouro usado na aliança, ele é uma liga formada de ouro, 75%, mais 25% predominante feito de prata e cobre. A segunda liga está aqui, ó. A segunda liga metálica é muito usada e o Brasil é campeão, dos maiores exportadores
do minério de ferro com o qual vai se depois fazer o aço. O aço é uma liga predominantemente feita de ferro mais carbono. E essas barras são para a gente fazer para vender, mas ela é usada, vamos dizer, tá? A utilização aqui, eu vou colocar aqui, porque tem um espacinho só, eu vou colocar construção. Tá? Construção civil. Numa coluna de concreto, ela é feita no interior dela para dar mais sustentação e um pouco de maleabilidade. É feita uma estrutura de aço, né? De vergalhões de aço. E por último, eu sou fascinado, enrolo um pouquinho, sou ruim, mas eu gosto de praticar, é o prato da bateria. Tá vendo aqui, ó? Um prato da bateria. O prato da bateria é uma liga metálica formada basicamente por bronze. Entendeu? Esse prato aqui, ó, é feito de bronze, mas, claro, aí vai ter outros metais. Mas a liga de bronze, ela é formada especialmente por cobre mais estanho, tá? Então, eu vou botar aqui, então, o prato da batera. Fechou? Olha lá. Então, eu tenho ali, aqui do dia a dia, por exemplo, eu tenho tudo isso em uma aliança, sou casado. Eu moro numa casa, então essa casa obrigatoriamente foi construída usando bastante ferro, tá? Bastante vergalhão de ferro. E eu toco bateria, tenho uma bateria aqui em casa. Essa minha bateria, então, ela tem os pratos, a bateria. E aí esses pratos são feitos de uma liga de bronze. E o bronze é uma fundição de cobre mais estanho. Pode acrescentar prata e outros metais, aí você vai refinar, mudar um pouco a cor. Mas a liga básica é uma liga de bronze, por isso que o prato é caro, né? Por isso que esses pratos custam din-din, porque são uma liga de bronze. Tranquilo? Vamos para a saideira? Firme e forte. Olha lá, 3 substâncias X, Y e Z tiveram suas condutividades elétricas testadas tanto no estado sólido como no estado líquido. E os dados obtidos foram: conduz corrente elétrica no estado. O X conduz no sólido e conduz no líquido. Meu Deus, já falamos isso várias vezes. Então, o X ele é um metal. O Y não conduz sólido, mas conduz líquido. Então, o Y é um composto iônico. O Z é isolante, não conduz sólido, não conduz líquido. Então, ele é um composto formado por ligações covalentes. Ele é molecular. Com base nas informações, é correto classificar como substância iônica apenas o Y. Y apenas. Fechou? Eu pratiquei bastante com vocês têm bastante características aqui, então, agora, de saber por algumas propriedades básicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, condutividade de corrente elétrica em estados físicos diferentes ou misturados com água, se vocês estão diante de uma substância provavelmente formada por ligações metálicas, iônicas ou covalentes. Fechou, galera? Tranquilo? De boa? Esse é o nosso recado pela aula de hoje. Um abraço, obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Fui!